Eu tenho sempre um compromisso com vocês e com Deus, de sempre trazer para vocês o que eu acho que vai ajudar a caminhada. Então, o que eu vou fazer hoje à noite é fruto do que preparei por oração, do que rezei e do que falei com Jesus sobre vocês. E falei com ele que eu não sabia quem ele ia trazer. Falei, o convite vai ser feito. O Senhor irá convidar a partir do que eu vou falar. Mas o convite é inteiramente não meu. Então, da mesma forma como no mês de maio, a gente não pode encerrar o mês sem falar de Maria. No mês de junho, eu não posso encerrar o mês, hoje é a última terça do mês, sem falar do Sagrado Coração de Jesus. Não posso falar desse coração que nos ama, que a gente não tem consciência desse amor. É um coração que nos ama tanto e absolutamente desprezado pela grande maioria. Tudo que nós já experimentamos sobre amor, tudo, seja o amor esponsal, o amor maternal, o amor filial, o amor entre amigos, seja o amor que vocês já tiverem experimentado, ou todos ao mesmo tempo somados e multiplicados, eles só são um pálido reflexo do amor que Deus tem por você. Pálido reflexo. Então, vocês imaginam que a proporção do que Ele nos ama é algo que não dá para medir. Então, mas é algo para a gente pensar, né? Então, eu quero começar contando uma história. Essa história, o pano de fundo dela é o Evangelho, mas foi a forma como o padre Mateu descreveu o encontro de Jesus, de Marta com Lázaro. E a partir daí, vamos conversar. Primeira vez que Jesus veio hospedar em Betânia, receberam-no Lázaro e Marta somente. Maria estava ausente do lar. Receberam-no, digo, com uma certa reserva, um misto de timidez, honra e curiosidade. Era um homem famoso, aquele fazedor de milagres, de que todo mundo falava. Quem poderia ele ser? Um rabino? Sentiam-se honrados, curiosos, mas era tudo. Guardaram distâncias respeitosas e, sem dúvida, contentaram-se em ouvi-lo e servi-lo. No entanto, alguma coisa de atraente deve ter emanado da pessoa do Salvador, porque, quando ele se foi, Lázaro e Marta ousaram dizer timidamente: Mestre, volta um dia. E Jesus voltou. Essa segunda vez, um sentimento novo aparecia nos corações. Tinham-se preparado para recebê-lo, desejavam a sua chegada. Foram mesmo recebê-lo, desejavam a sua chegada. Foram esperá-lo à entrada e, quando ele chegou, ousaram aproximar-se mais. A conversa tornou-se mais íntima, mais familiar e mais alegre. O mestre era imensamente bom e simples. Quando Jesus partiu, os corações estavam conquistados. Foi com insistência que o irmão e a irmã suplicaram: Ó mestre, volta. Digna-te fazer de nossa morada teu ponto de pousada habitual. E Jesus prometeu, ele seria seu amigo. Essa terceira recepção de Jesus em Betânia, como foi diferente das duas outras. Prestem bem atenção. As almas estavam cheias de alegria, tinham-se posto em festa, havia flores por toda parte. Lázaro e Marta contavam as horas. Como o mestre demorava a chegar. Bem cedo eles não tiveram mais coragem de esperar e foram ao seu encontro. Depois, quando o havia introduzido e instalado no melhor lugar, chegaram bem perto, nada de distâncias hoje. É o amor, é a familiaridade. A conversa travou-se muito íntima, os corações se derramaram uns aos outros, e de tal modo que, num momento dado, Lázaro, vendo o mestre tão doce, tão bom, misericordioso, poderoso, pôs-se de joelhos e, juntando as mãos sobre os joelhos de Jesus, com soluços na voz, confiou o doloroso segredo da família. Mestre,
Somos 2, éramos 3. Maria, nossa irmã, que chamam hoje Madalena, não está mais conosco. Ela é vergonha do nosso lar. Ó Mestre, faze com que ela volte. E Jesus misturou suas lágrimas às de Lázaro. E quando deixou seus amigos naquela noite, lançou em suas almas a palavra da esperança. Eu vos prometo, Madalena voltará. Sabe-se o resto, a pecadora aos pés de Jesus em casa de Simão e sua admirável conversão. A 4ª vez que Jesus voltou a Betânia, eles eram 3 novamente. O que eu quero propor a partir dessa história? Esse é o convite. Hoje, eu acho que um dos grandes problemas nossos na sociedade é que as pessoas, se nós temos esquecido do sagrado, e Deus é sagrado. A gente tem vivido como se Deus estivesse a muitos quilômetros, a muitos anos-luz de distância de nós. E a proposta aqui é reconstruir na casa de cada um de nós Betânia novamente. Porque não somos capazes mais nunca seremos capazes de reconstruir Nazaré, porque era perfeito demais. Mas reconstruir Betânia é a história de nós mesmos, é a história das nossas famílias, é a história da nossa casa, é a nossa história. Quantos Lázaros estão dentro da nossa casa? Quantas pessoas estão dentro da nossa casa e estão mortos? Sem nenhum objetivo, numa tristeza, sem razão para viver, vivendo à parte, da sala do quarto para o quarto para a sala, não sabe o que faz com a vida. Quantas Madalenas há dentro de nossa casa? Quantas pessoas que saíram? Quantas pessoas que quebraram de alguma forma a relação? O quanto que a nossa família, a nossa casa, precisa ser restaurada. Quem pode restaurar isso? Quem deseja ser o amigo para habitar a nossa casa? É o Sagrado Coração de Jesus. Esse processo da gente convidar o Senhor para habitar a nossa casa, para a nossa casa ser para Ele, de novo a casa de Betânia, a casa quando Ele cansava e Ele tinha onde parar. Hoje o convite é para que Ele faça isso na sua casa, na minha casa. Porque se a gente ainda continuar permitindo que Jesus seja aquele que passa, Ele sempre vai ser aquela pessoa que fala coisas interessantes, mas que foi. Eu preciso falar igual eu falei com vocês quando eu falei de Emaús. Nós temos que ter coragem de falar com Jesus. Fica, Senhor. Eu quero receber o Senhor na minha casa e fechar a porta, para que o Senhor nunca mais vá. Então, isso se chama entronização do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma proposta que esse padre deu a vida por ela. Quando ele morreu, muitos de nós nem havíamos nascido, porque ele morreu em 1960, ele já tinha andado a Europa inteira, a África e a Ásia. E vocês terão oportunidade de ler, porque esse livro tem lá embaixo na lojinha. E essa é só a historinha que eu contei, porque tem outras histórias do que esse. Até enquanto ele estava vivo, ele já tinha contado mais de 500 milhões de famílias fazendo a entronização. Fazer a entronização significa, sim, colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de sua casa. Seja a imagem, seja uma gravura do Sagrado Coração de Jesus. Aonde Ele é o convidado de honra, porque eu escutei Moninha dizendo, quando a gente assumir que Jesus é o Senhor, e assumi-lo como Senhor da nossa vida, colocá-lo no local de centro da casa, e a família ali se reunir para as alegrias e as tristezas divididas com Deus vivo. Para que as famílias possam ser inoculadas na raiz delas, Jesus, para que todos os brotos que gerarem ali, os filhos, as crianças, sejam Jesus. Essa é uma proposta maravilhosa, da gente poder ter dentro da nossa casa essa intimidade que Lázaro e Marta tiveram com Jesus. Essa intimidade de conversar tudo com Jesus, de falar absolutamente tudo. Entender que nós dependemos dele o tempo inteiro. Que esse coração maravilhoso que se derrama por nós é de verdade, não é uma ilusão. E é maravilhoso, porque todas as vezes que o Espírito nos move para alguma coisa nova,
Porque vocês guardem uma coisa que eu vou repetir, que eu já disse isso. Não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos achar que estamos bem. Há sempre um convite a um passo a mais. Há sempre um convite de uma entrega maior. Há sempre um convite de um relacionamento melhor. Porque nós somos chamados e convocados para a vida por causa do nascimento. Mas nós só conseguimos ser presença diante de Deus e fazer Deus ser presente diante de nós. Essa presença precisa de um consentimento. Então, eu só dou um passo a mais se eu vou fazer esse consentimento. Nós somos sempre convidados a um passo a mais, um mergulho a mais, a assumir um pouco mais, a caminhar melhor. O que eu estou falando com vocês hoje, isso é precioso, de colocar ali a família, reunir diante dele, para rezar as alegrias e as tristezas, chorar e colocar diante dele com a naturalidade, com a simplicidade da linguagem de Lázaro com ele. Falar, Jesus, nós temos que te contar um segredo dessa família. Jesus já sabia, claro que ele já sabia, mas ele esperou que fosse confiado a ele o segredo, para que ele pudesse agir. E assim, quantas vezes nas nossas casas, a gente ainda recebe Jesus só na sala, a gente maqueia, mas não conta para Jesus onde é que está o sofrimento. O quanto a gente está precisando de dividir com ele tudo. Chegar perto dele toda noite e falar, você ficou sabendo? Fulano perdeu o emprego. Ficou sabendo? Fulano quer casar. Ficou sabendo? Aconteceu isso. Contar, é uma pessoa que mora na sua casa. Deus quer participar da nossa vida. Se entendêssemos o amor que Deus derrama por nós. E ele promete que as casas, ele prometeu isso para Santa Margarida, para quem ele revelou esse coração dele, a história dessa santa com ele é maravilhosa. E ele fala que ele prometia 4 coisas. De tocar os corações mais difíceis da casa. Que ele colocaria paz nas famílias. Que ele abençoaria todos os empreendimentos da família. Então, é preciso chamar e convocar o Senhor para que esteja conosco, para que verdadeiramente Ele caminhe conosco. Muitas vezes eu acho que a presença, nem mesmo que seja na imagem, vai nos dando uma consciência de que aquela família tem uma pertença e que todas as nossas tristezas, as nossas alegrias são divididas. E que por mais difícil que seja o que eu esteja vivendo, eu não estou só. Mas Ele caminha conosco. Ele está vendo, Ele está ouvindo. E é Ele que transforma todas as coisas. O dia que entendermos o amor que Deus tem, tanto que o coração dele se abre, rasga e derrama tudo por cada um de nós. O tanto que Deus quer fazer com que a nossa vida mude de cor, mude de gosto, mude de cheiro, para que a gente possa viver uma vida realmente para ser feliz. O quanto e somente Ele pode nos alimentar a cada dia. Somente Ele pode nos restaurar a cada dia. Somente Ele. E essa semana, quando eu recebi eu estava indo para uma aula no sábado e recebi o Jornal da Pampulha. Se alguém recebeu, a manchete era que haja carneirinhos para contar com tanta insônia. Falei com Jesus, sabe por que tanta insônia? Não conhecem o segredo de poder entregar o Espírito na hora de rezar? E a hora que você termina de rezar, você fala com Ele, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Descansem em Deus. Mas para que a gente possa ter uma caminhada, tem um alicerce, tem uma base. Qual é? Confiança. Eu preciso confiar. Em quem eu estou entregando o meu espírito na hora de dormir? A quem eu estou entregando uma situação na minha vida? Para quem eu estou contando determinado problema na minha vida? Isso se chama confiança. Mas essa confiança ela só vai ser sedimentada a partir do momento que eu conviver com o Senhor. Se eu não convivo com alguém, como é que eu vou conhecê-lo para confiar, para amar? Como eu gostaria que vocês experimentassem isso, de poder fazer, e se alguém se interessar em fazer essa entronização, em se permitir fazer uma companhia a Jesus, permitir amar e ser amado por Ele. Esse livro vai explicar absolutamente tudo. Esse livro, Jesus, Rei de Amor, tem lá na lojinha, vocês vão poder comprar e ver como é que vocês vão recebê-lo, da mesma forma como Lázaro recebeu com festa. Reunir os amigos para receber Jesus, colocar as flores, as velas e rezar. E aquele lugar é o local dele todos os dias, é onde vocês vão passar a estar exatamente diante do Senhor. E às vezes a gente precisa de fazer isso. É preciso colocar aquele que é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Muitos de nós entram nas nossas casas e não sabemos a quem pertencemos. Filó, mas isso não vai combinar com a decoração da casa? Vai ficar brega.
É uma opção. Não há nada que decoradora não resolva. Se Jesus põe sua vida mais brega, repense. Não é? Então, tudo é uma proposta que a gente pode pensar, não é? No que é isso que está querendo ser dito. Né? A proposta que eu trago hoje é para que o Senhor passe a fazer parte verdadeiramente da sua casa. Que verdadeiramente a família possa começar a ser restaurada, reestruturada, porque as famílias estão doentes, profundamente doentes. Não há, como é difícil hoje encontrar uma família que psiquiatricamente encontra-se saudável. Só há um verdadeiro terapeuta que chega aonde ninguém chega. Seu nome é Jesus. Somente Ele pode entrar na raiz de tanta dor, de tantas ausências, de tanto sofrimento que às vezes a gente não tem consciência da dimensão dele e que está trazendo repercussões que são difíceis e que estão trazendo coisas difíceis de se viver. Isso tem sido um assunto tão sério que o Congresso esse ano, agora no Rio, em agosto, de psiquiatria infantil, para discutir problemas de comportamento na infância. Isso é porque vocês imaginam a quantidade que tem para a gente poder discutir distúrbios de comportamento. Porque é o que hoje, o maior número nós temos, as doenças infecciosas têm acabado, e os distúrbios, a doença agora desse século, é a doença neuronal. Mas a gente sabe que tem uma raiz. Precisa de famílias equilibradas para se gerar equilíbrio. Então, eu digo para vocês que, se vocês optarem por viverem isso será algo que vocês serão confortados, muito mais do que tem sido, levantados, poderão viver experiências que depois vocês poderão passar para frente. Mas isso é uma proposta, somente um convite, uma proposta. Esse livro vai detalhar para vocês o que é poder estar diante do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria que todas as famílias pudessem fazer essa entronização. A entronização é isso, é conversar com Jesus, olho no olho, e falar, está vendo essa situação? É isso que está precisando a nossa família. Dividir com Ele as coisas, e quem tem solução é somente o Senhor, somente Ele. Não existe ninguém no mundo, ninguém. Se você estiver, às vezes, abatido, teve um término, uma ruptura, qualquer coisa, e falar, ninguém me ama, não, existe alguém que te ama sem igual. Sem igual. E aprenda a conversar com Ele, mesmo que você não faça entronização, mesmo que você não ache que isso não caiba na sua casa ou na sua vida, aprenda a conversar com o Senhor, como Lázaro teve a liberdade de colocar com tanta franqueza a situação da casa dele. E ter exatamente a solução, porque o Senhor vê e Ele age. Ele prometeu, Ele cumpre. E a outra coisa que a gente não pode encerrar o mês de junho sem falar, que é um mês também dedicado, é o sacerdote. O sacerdote é um presente que Deus nos deu. Deus Pai fala no livro O Diálogo de Catarina de Siena, que os sacerdotes foram escolhidos, consagrados e pertencem a Ele. Que os sacerdotes Ele colocou como os anjos para nos conduzir de volta para casa, porque são eles que vão nos dar o caminho. São eles que vão nos conduzir. E aos sacerdotes, eles, do ponto de vista humano, não há dignidade maior do que ser sacerdote. É mais do que ser anjo. É acima dos anjos, o sacerdote. Que a função da comunidade é cuidar e zelar pelo sacerdote. É a nossa missão. Se o sacerdote cai, a responsabilidade é da comunidade que não rezou por ele, segundo palavras de Deus Pai. E ele disse, a esses homens, que são os meus cristos, eu entreguei a eles o poder de mexer, de tocar no sangue do meu filho. Então, quando ele diz, não toqueis os meus cristos, está na Bíblia. Isso quer dizer que toda ofensa que fizermos, tudo que falarmos de um sacerdote, qualquer ofensa, ela é feita diretamente a Deus Pai e a Jesus. Tamanha gravidade do que é mexer com o sacerdote. O sacerdote é sagrado. E Deus Pai fala, vocês enumeram os defeitos e os problemas dos sacerdotes,
como se escondessem atrás de uma capa falando dos próprios pecados. Se vocês acham que esconde os seus próprios pecados, quando na verdade, diante de mim, nada está escondido. Eu sei e vejo todas as coisas. Mas eu mesmo punirei os meus sacerdotes. Eu mesmo os corrigirei. Vocês, não. Se você acha que o sacerdote não está no bom caminho, Deus Pai fala, vocês têm duas coisas para fazer por eles. É o seu amor e a sua oração que irá mudar a vida dele. Não fale, não blasfeme, não persiga, não faça nada de errado contra o sacerdote, porque é a mim mesmo que está sendo dirigido. Então, e ele diz, se vocês derem para o sacerdote o que vocês quiserem, fazendas, casas, qualquer benefício material, dinheiro, o que vocês quiserem dar para um sacerdote, nada tem comparação com o que ele te dá, não há moeda de troca, porque você pode dar tudo material e o sacerdote te dá Jesus vivo. Se o sacerdote acabar, não teremos Jesus vivo. A única pessoa que é capaz de nos dar Jesus vivo é o sacerdote. E mais ninguém. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. E ele falou, além disso, vocês se beneficiam com outras coisas da vida do sacerdote, porque a oração que o sacerdote faz por você e as bênçãos e outras coisas que eles fazem, vocês beneficiam muito mais que fosse você a rezar, porque eu cuidei, eu dei a ele algo de diferente. Então, aqui nós somos pessoas de várias paróquias, e o quanto nós precisamos de aprender a cuidar daqueles que Deus nos deu, do sacerdote que faz a nossa vida melhor, que traduz para nós a palavra de Deus, que nos dá o alimento da palavra e nos dá o alimento da Eucaristia. Ele nos dá o alimento. Nenhuma outra pessoa pode nos alimentar. Dessa forma, é como diz Deus Pai, eu dei a vocês um presente que vocês não têm dimensão, que é o corpo e o sangue do meu filho, para que ele seja o sustento do seu caminho, enquanto você está aqui como passante. Você está aqui a caminho de volta para casa. Quem te sustenta é o meu próprio filho. E a única pessoa capaz de te dar isso é o sacerdote. E mais ninguém. Mais ninguém. Então, o quanto nós devemos, graças ao Pai, por nos ter concedido outros Cristos, assim ele diz. Não toqueis os meus Cristos, ele fala, pelo menos por obediência, não perturbe a vida de um sacerdote. Não faça sofrimento a um sacerdote. Se você não tiver nada de bom para falar, existe algo que a gente precisa aprender, que chama ser sorvedouro do mal. Escutou uma fofoca? Escutou alguma coisa de ruim? Que morra em você. Não passe para frente. Para que passar para frente? Nós temos que dar conta de toda a palavra dita. Imaginou? Que loucura vai ser isso? Então, escutou, cala a boca, guarda, reza a Ave Maria, reza um Pai Nosso, faz alguma coisa de útil. Mas não passa para frente. Mas a gente vai coçando, enquanto não conta para os outros, não dá conta. Não damos conta de nos segurar. É porque ainda, eu falo com Jesus, Jesus é muito barro e pouco espírito. O objetivo é muito espírito e pouco barro, meu amigo. Então é muito trabalho para Deus em nós. Então, à medida que a gente vai recebendo a Eucaristia, à medida que a gente vai lendo a palavra, é que a gente vai aprendendo a ser trabalhado. Nosso grande terapeuta poderá nos curar de tantas coisas. Mas imagina, longe dele, como poderemos fazer isso? Não poderemos. Então, esse mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho, é um mês especial. É o mês onde Jesus revelou esse coração dele a Santa Margarida e disse, ninguém te ama mais do que eu. Jesus não atravessou o universo, gente, para vir nos contar bobagem. Ele não veio atravessar para simplesmente falar conosco essas coisas se isso não fosse real. Então, ele veio dar o coração e disse que ele precisava de ser consolado, porque ele ama e não é amado. Ele ama e é desprezado. E o quanto ele gostaria de receber o nosso amor. Então, que a gente pensasse sobre isso. O quanto que verdadeiramente eu tenho caminhado na minha vida espiritual. O quanto que eu tenho desejado de verdade pertencer somente a Deus. Ou o quanto eu tenho feito de Deus somente aquele, o gênio da lâmpada para resolver os meus problemas.
O quanto que Deus ainda caminha comigo na lateralidade da minha vida, ou se Deus realmente assumiu como centro da minha vida. Há uma diferença brutal nisso. Se eu me levanto realmente para Ele, ou se eu uso dele no decorrer do meu dia. A seriedade disso. Hoje os residentes pediram para conversar sobre morte. Eu falei, vamos discutir morte? Vamos conversar um pouco. Eu falava com eles, discutir morte significa discutir vida. Nós temos que repensar o que te conduz, qual é a sua vida. Qual é o papel? Deus tem ou não tem um papel na sua vida? Quem te norteia? E quando eu convido vocês a essa entronização, colocar Deus no centro, é assumir a sua fé. É não ter vergonha de assumir quem realmente governa a sua vida. A quem você realmente pertence. Qual é a sua pertença? Então, precisa a gente pensar. Se a gente confia naquele que realmente nos ama. E que mesmo que a gente passe momentos dificílimos, de dor, de sofrimento, de perda, não estamos só. E que a vida tem uma proposta muito maior, conforme ele disse. Conforme ele disse a Marta naquelas conversas. Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê de verdade nisso? Então, é preciso que a gente pare e pense exatamente como eu tenho conduzido a minha fé. Como que eu tenho levado, com que seriedade? Será que realmente eu tenho me preparado para o encontro com o Senhor? Ou será que eu acho que isso é fantasia? Será que de verdade eu penso que a cada dia que eu vivo, eu estou me preparando, porque vai faltando menos um, para o momento que eu vou abrir os meus olhos e olhar para Ele? Tem gente que fala assim, Filó, eu nem quero pensar nisso. Mas isso faz parte da nossa vida. Porque pensar que nós somos só de passagem vai fazer a gente ser melhor. Vai fazer a gente repensar de verdadeiramente qual é o papel da minha fé. Como que eu tenho usado a minha fé? Para quê? Qual é a vantagem de acreditar em Jesus? Porque às vezes a gente acha que tem alguma vantagem de acreditar em Jesus. Qual é a vantagem? Às vezes a vantagem, você vai conseguir alguma coisa na política, social, as pessoas vão achar que eu sou melhor, mais bacana, porque creio. Não, de verdade, quem é Jesus para você? De verdade, o que significa ser amado por Ele? O que de verdade significa para você ter uma pertença a Deus? Pode falar, não significa nada, Filó. Na dúvida, né, a gente fala que crê, porque vai que é de verdade tudo isso. Eu falo com ele, viu? Estava lá. Estou bem na fita. Mas não em preocupar em fazer um trabalho de se conhecer, de entender que mistério eu sou, que mistério é esse que Deus nos convida, nos chama à vida e fala, eu te quero eternamente comigo. Te levar para uma vida que é eterna. Que os problemas que passamos por aqui vão só nos revelar em onde que nós ainda estamos. Porque a gente sofre com algumas coisas que você fala, misericórdia, olha onde eu estou preso até agora. Como é que eu não caminhei nem 1 milímetro? E Deus Pai fala para Catarina, Catarina, todo o progresso que vocês tiverem que fazer, aprendendo a amar, vocês só farão aí, quando chegar aqui, nenhum passo a mais. Nenhum passo a mais. Então, a missão de vocês é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos. Porque toda virtude ou todo mal que eu tiver que fazer, eu faço no próximo, eu não faço a Deus. Mas Deus Pai fala que todas as ofensas que é feito na pessoa do sacerdote que chega nele, mas ele é como uma pedra, que bate nele e volta. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque não é brinquedo. Né? Deus é bom, misericórdia, mas é justo. Então, vamos começar a pensar de verdade. Nós temos que sair da nossa fé imatura, da nossa fé da infância e viver daquilo que nos ensinaram sobre Deus. Nos ensinaram sobre Jesus. Mas eu te pergunto, o que você tem de verdade para falar dele? Qual é a sua história de fé? Como é que você conduz a sua vida na hora que a vida parece que vai te faltar? Na hora que acontece alguma coisa e que eu fico observando como é que a gente reage igual menino quando alguma coisa não sai como você gostaria, e a gente vê como é que a fé nossa é completamente imatura e fala, mas eu rezei, escuto isso o dia inteiro, mas eu pedi, mas eu falei com ele. Sim, mas não é ele que está aqui para fazer a nossa vontade, nós é que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E entender o mistério que somos convidados a viver na alegria. Porque existe algo maravilhoso para cada um de nós. Não existe, eu afirmo para vocês, alguém que cuide mais de cada um de nós do que o Senhor. Nosso ser precisa de Deus o dia inteiro. Nós precisamos de Deus o dia inteiro. E sabemos que existe alguém que te ama sem medida,
e sem reservas, e sem senão, sem mais, nem embora, todavia. Ele fala, eu só te amo se... Não, ele te ama apesar de, para nos fazer igual ele sonhou. Então, hoje para encerrar esse mês, é para a gente pensar como nós temos levado a nossa fé de verdade, como eu tenho assumido diante das pessoas. Eu digo para vocês, porque falar de Deus numa discussão dentro da ciência é uma coisa complicada. E quando elas me apertam demais, elas acabam escutando o que elas querem, o que elas não querem, né? E tomam um susto, e choram, etc. Mas é para poder pensar, né? Para a gente poder avaliar se hoje for meu último dia, se hoje é o meu último encontro com vocês, como eu estou para chegar diante de Deus? Como é que eu estou preparado, se Ele me chamar aqui agora? Né? Outro dia a gente estava brincando. Se Jesus fizesse o lava-jato da religião, da igreja, onde é que o nosso nome ia estar? Não é para pensar? Se fizesse o lava-jato aqui agora, a gente já está aqui lado mesmo. Você pôs a mãozinha até no rosto, não é? Pois é, assim mesmo. Imagina de que lado estaríamos. Como é que nós estamos usando disso? Com que consciência? Eu falo, eu creio em Deus, Pai. Eu creio em Jesus, que me redimiu, que aquele sangue na cruz era o meu sangue que era para ter jorrado. Era a cruz que eu tinha que ter carregado. E Ele fez tudo isso por mim. Pegou as gerações passadas, as futuras, as presentes, as futuras, e salvou todos para uma eternidade. Isso não é uma brincadeira. Como é que eu tenho respondido a esse gesto de amor de Deus? Qual tem sido a sua resposta diante de um coração que se derramou por você? Pode ser absolutamente indiferente, sim, é uma opção. Como? Pensem, como que você hoje responde a Deus pelo amor que Ele derrama o dia inteiro por você? Fala, afinal, eu continuo chamando Ele só para o meu aperto, porque o resto eu continuo, igual a música que a Paty estava cantando, insistindo em que a minha vontade seja realizada, em nunca pensar o que o Senhor deseja da minha vida. Por que eu fui criada? Qual é o propósito para que eu possa cumprir antes de estar numa cama? Antes do Senhor me chamar e falar, espera só mais um pouquinho que eu tenho acabado de fazer um negócio. Eu falei, não dá mais tempo. É assim. Como eu tenho respondido a esse amor sem limite? Esse mês é o mês do amor do Senhor, declarado. Quem puder, leia a vida de Santa Margarida com o Senhor, como é que Ele se revela. Leiam, para poder ver o quanto Ele se derrama por todos nós. E o quanto que Ele bate nas nossas portas, desejando morar. Vamos pedir a Ele a graça, que as nossas famílias sejam de novo uma Betânia, uma casa onde Ele possa não vir somente para tomar uma refeição, mas que Jesus possa verdadeiramente habitar. Mas eu te digo que Ele só vai habitar se for convidado, se for desejado. Se abrirmos a porta e falar, entra, Senhor, toma posse e conta dessa casa, que ela te pertence. Porque se Ele não for convidado, Ele jamais vai arrombar a porta. Ele jamais vai te obrigar. Porque se tem uma coisa que Deus nos deu, chama liberdade. Ele jamais vai exigir, e amor não se obriga. Eu não posso obrigar alguém a me amar. Não é? O amor é uma resposta natural ao ser amado. A gente responde com amor. Fala, eu te amo, então eu vou trabalhar esse amor, se eu nunca pensei sobre isso. Mas esse é o recado que eu queria trazer. O coração de Jesus, Ele se derrama por nós, todos os dias, toda hora, todo minuto. Que vocês nunca duvidem desse amor. Nunca duvidem. Se tem algo que você pode contar na sua vida como garantia, é que Deus te ama. E te ama de uma forma incondicional. E que por isso Ele foi capaz de todas as loucuras, inclusive a loucura da cruz. E que Ele continua velando pela sua felicidade. Porque a única coisa que o Senhor quer é te ver feliz. Guardem isso. Se você sair daqui com isso no coração, que você é amado incondicionalmente, e que o único desejo do Senhor é o seu bem e a sua felicidade, eu já saio daqui me dado por realizada. E que vocês somente rezem pelos sacerdotes. Rezem muito, porque precisamos demais deles. E que Deus possa suscitar no coração de tantas famílias sacerdotes santos,
que nos conduzam a cada dia mais para perto de Deus. Vamos terminar rezando a Ave Maria pelos nossos sacerdotes daqui. Nós temos 3 sacerdotes aqui. Então, vamos rezar por eles. Essa igreja de Belvedere é sempre uma igreja tão diferenciada. Deus tem um capricho, sempre sacerdotes tão exemplares, né, que trazem tanta coisa para nós, que cuidam tanto. Uma igreja que trabalha, que é quase que aberta 24 horas. Quanta coisa acontece nesse lugar. Vamos rezar por eles. Vamos rezar uma Ave Maria pelos 3, pelo Padre Alexandre, pelo Padre Luiz Henrique, pelo Padre Leonardo, para que Deus, na infinita misericórdia dele, derrame na vida deles as graças espirituais que só o Senhor sabe que eles precisam, para que eles possam continuar nessa brilhante missão. Que Deus Pai fala que não há palavras na nossa língua capazes de expressar o que Ele tem reservado, guardado para os sacerdotes. Eu brinco com o Padre Alexandre, eu nunca mais vou te ver depois da morte, né? Porque você vai ficar num lugar tão excepcional que a ralé não chega. Mas para a turma que está com a Bíblia, abre o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? O Evangelho de João é fácil, né? Fácil achar. Fácil? Acharam? Tudo bem? Podemos? João 14, versículo 1. Achou? Esse versículo é para ser grifado, regrifado e regrifado. Jesus diz assim em João 14, 1. Não perturbe o vosso coração. Coisa linda de escutar, difícil de cumprir. Não perturbe o vosso coração. Jesus diz que coração perturbado é a ausência de confiança nele. Coração inquieto, coração perturbado, aquela coisa que não te deixa em paz, aquela coisa que algo te incomoda, você não consegue fazer nada. Isso é a ausência de confiança em Deus. Então, se a gente só conhece esse versículo, hoje a gente faz uma conversa longa. Porque quantas situações na nossa vida a gente vai viver nessa inquietude. Ele fala que essa inquietude é porque nós queremos ter o controle das coisas e fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. A nossa dificuldade em se abandonar nas mãos dele. Ele fala, se é uma pessoa que te incomoda, se é uma situação que te incomoda, se é algo que não sai da sua cabeça, não sai do seu coração, está tirando o seu sono, está te fazendo perder peso, não deixa comer, entrega para mim. Fala, Jesus, mas eu acho que eu vou te entregar, eu acho que você não vai saber resolver isso. E se é alguma coisa que às vezes você deseja profundamente, você não entrega por quê? Porque se você acha que é alguma coisa muito boa para você, a gente não acredita que se a gente que está querendo acha que é bom para nós, infinitamente mais Ele vai dar aquilo que for ótimo. Então o que é que nos falta? Por que a gente vive essa inquietude? Aí vive um antidepressivo, na ansiedade, né? Come os dedos da mão, os dedos do pé, de tanta aflição na alma, aquela agonia na alma. E não perturbe o vosso coração. Por isso que eu falei que é uma frase que dá um impacto quando a gente escuta. Mas o quanto que é difícil a gente viver isso todos os dias. Porque todos os dias Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida. Então, por que você está inquieto com o quê? Volta até Ele, entrega, faz a entrega. Faça uma entrega. Ele fala, se nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem a permissão do Pai, está inquieto por quê? É impressionante. Eu vou morrer de vergonha. A gente sabe onde é que põe a mão. Fala, o que é que eu faço agora? Porque Ele já desvelou
que a gente está aqui, vem à missa, comunga e não confia. Se entrega, se abandona. Isso é uma experiência espetacular. Não perturbe o vosso coração. Se vocês pararem agora e pensar o que vocês tiveram durante o dia hoje, por quantas coisas vocês estiveram tumultuados, agitados, preocupados, agoniados, e resultou em quê? Nada. Aliás, você ficou nervosa, brigou com um tanto de gente, fez um tanto de coisa que não resolveu em nada. Se eu tivesse ajoelhado e falado: Jesus, deixa eu te entregar essa situação que está me incomodando, agora eu vou descansar no Senhor, te garanto que se eu disse, tinha pelo menos diminuído o radical livre para não dar tanta ruga. Que a gente fica preocupado, fica inquieto, começa a discutir com a gente mesmo, e se é alguma situação difícil, você arruma, você tem várias soluções para a situação, discute com a pessoa, faz um discurso, e a situação não acontece. Pare de perturbar o vosso coração. Quanto disso tira a nossa paz? Quanto disso tira a oportunidade de a gente viver de verdade na presença de Deus? Porque o tanto que a gente fica perturbado nos tira do centro que é o Senhor. Porque cada vez que eu me perturbo, eu esqueço que Ele é o Senhor da minha vida. Compreendem? A gente esquece que Ele é o Senhor. A gente acha que a gente é que é a dona da nossa vida o tempo inteiro. Então todas as vezes, por isso que tantas vezes a gente vai e volta, o nosso caminho espiritual, ele não vai. Porque a gente não consegue cumprir um versículo. Não perturbe o vosso coração. A gente é perturbado às vezes com tanto de nada, e nos tira do foco. E ele fala assim: credes em Deus e crede também em mim. Quando ele fala isso, aqui não são dois atos, crede em Deus e crede em mim, é um ato só. Então, por que eu não perturbo? Porque eu creio que Deus, que é o nosso Pai, através de Jesus, que é o Filho dele, fez o plano de salvação para nós, nos tirou das trevas e nos levou para o reino de luz. Jesus veio nos salvar. Então eu creio nesse plano de salvação de Deus na nossa vida. Eu creio que se cumpriu em Jesus, e creio porque Jesus veio, o rosto de Deus foi mostrado ao mundo, igual ele disse a Filipe: mostra-nos o Pai, isso basta. Ele falou: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, quem me vê o Pai, porque o Pai é amor, é a revelação de Deus ao mundo. Então é tão interessante como é que Deus tem o caminho dele, tem a forma dele de fazer as coisas, porque tudo de Deus é muito devagar, e tudo de Deus é na humildade, tudo que a gente gosta. Então, vocês imaginem que Jesus se encarna e vem ao mundo de uma forma que é difícil as pessoas reconhecerem Ele como Deus. Ele não permitiu ser reconhecido. E aí Ele passa pela paixão, pela morte e pela ressurreição. A gente gostaria que Ele tivesse feito o quê? Uma coisa espetacular, não era? Falar assim: uau, ressuscitou, mostrou, já estava resolvido o mundo. O que Ele fez? Se escondeu, de forma que Ele quer que o mundo inteiro conheça através de quê? Através de quê? Através de quê que Jesus quer ser conhecido? Não, mas e quem é que vai revelar esse amor? Quem é que vai revelar esse amor? Muito bem. Então Deus quer que o nome dele, como é que Deus vai escrevendo a história, dentro da grande história do mundo, como é que Deus vai escrevendo a história dele tão lentamente? Porque para que o outro conheça, Ele quer que chegue através de quem? De você. Descobriram? Jesus manifestou a ressurreição, que Ele podia ter feito isso de uma forma gloriosa, de uma forma que deixar o mundo embasbacado. Não fez isso, mas Ele quer que você
dê testemunho que Ele é vivo. Coisa simples, né? Porque, na verdade, todos os dias Ele bate a nossa porta. E se a gente abrir, tudo é devagarzinho com Deus, lentamente Ele vai permitindo que a gente veja. E à medida que eu vejo, eu dou testemunho. Aí nós vamos na carta de Pedro. Eu pôr vocês bom de Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de Pedro. Carta de Pedro está lá no final, quase em Apocalipse. Antes de Pedro, depois de Pedro vem João, já vem Apocalipse. Primeira carta de João. Acharam a primeira carta de Pedro? Está no amém ou na misericórdia? Primeira carta de Pedro, está lá, depois de Hebreus, vamos lá no finalzinho, volta de Apocalipse para trás. Apocalipse, depois são as 3 cartas de João, depois já é Pedro. Ajuda já que achar aí a carta de Pedro, achou? Amém? Acharam a carta de Pedro? Então vocês grifam isso que nós vamos ter que aprender isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. E isso estava na missa domingo, ninguém lembra, mas estava lá. A fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Compreendeu a missão? Está aqui, vou ler de novo. Mas vós, cada um de nós, sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então, quando a gente escuta, espero que vocês tenham tido esse impacto na missa, que quando vocês ouviram isso, esse chamado de Pedro, isso é um chamado, uma sacudida, que nos põe na consciência de que fala, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que contar as excelências, eu tenho que proclamar as excelências daquele que me tirou da escuridão para a luz. Prestou atenção no compromisso da nossa vida? Eu tenho que parar e pensar e colocar, pensar no como é que eu estou levando a minha vida, avaliar a minha consciência e falar como é que eu estou dando testemunho desse Deus maravilhoso que fala comigo, não perturbe o vosso coração. Como é que eu posso dizer a alguém que eu posso confiar, se nem eu vivo essa confiança? Como é que eu posso proclamar que nele eu descanso? Como é que eu posso proclamar que ele é meu refúgio, minha rocha, minha segurança, se eu não confio? Eu tenho que proclamar, então eu tenho que vencer aqui, eu tenho que renovar o meu compromisso batismal, porque no batismo eu me tornei o quê? O que eu me tornei no batismo? Filho de Deus. Não pode ser esquecido. Com que dignidade eu estou caminhando como filho de Deus? Será que eu estou acertando a minha vida? Que não é uma brincadeira. A nossa vida espiritual não é um conto de carochinha. Deus é real. Que eu tenho que, diante disso aqui, resistir às tentações de Satanás, que só quer mentira, só quer me iludir com uma coisa fácil, só conversa mole, que ele é um mentiroso, e não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar, tem um lugar. Como diz o padre Paulo, chegar no céu tem um esforço, porque para não chegar no céu é simples, é só do jeito que a gente está, só deixar na banguela. Seu padre Paulo Ricardo, o caminho já é certo, para chegar ao céu tem um esforço. Prestem atenção nisso, como é que eu vou dar testemunho, a fim de que proclameis as excelências, isso é para a gente tremer, não perturbe o vosso coração. Como que eu, que creio em Deus, posso estar sempre perturbada? Que Deus que é esse que eu creio? Porque eu posso ter que estar sempre inquieta, sempre angustiada, sempre agoniada, sempre aflita, sabe aquele povo sempre aflito?
Fala, minha filha, onde é que você anda? Que agonia de alma que é essa? Conhece Jesus, não? É muito sério. E aí tem uma outra coisa. Quem está aqui não, isso aqui vocês vão pensar, né? Bonitinho, tenho certeza. Pode guardar a Bíblia só para semana que vem, não. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, nós rezamos o Pai Nosso. Ok? Quando a gente reza o Pai Nosso, é porque a gente reza no automático, né? A gente solta uma primeira e não sabe o que falou. Mas a gente reza assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja. Qual é a próxima frase? Venha a nós o vosso reino. Se nós somos uma nação santa, um povo escolhido, nós clamamos todos os dias que venha o seu reino, que é um reino de paz, um reino de amor, um reino onde a gente tem que viver essas excelências, aonde que existe um lugar no mundo que chama o povo à esperança, que dê ao povo a esperança, que mostre para o povo que Jesus é o caminho, como diz Santo Agostinho, ele é o caminho, porque quando a gente acha o caminho, que a gente tem o caminho, falta a meta. Qual que é a nossa meta? Chegar no Pai, e Ele é o único que vai nos levar no Pai, ninguém mais vai nos levar no Pai, só Ele é o caminho que vai nos levar no Pai, Ele é a verdade, Ele é a única verdade que enche o nosso coração de uma alegria que é incontrolável, só Ele é aquele que dá sentido à nossa vida, só Ele é essa razão da nossa vida, porque Ele tem a alegria dessa vida que nos convida a ser eterna. Então Ele é o caminho, a verdade e a nossa vida. Mas como é que eu vou dar testemunho dessa alegria? Como é que eu vou dar testemunho dessa esperança? Se eu nem trabalho para que o reino de Deus aconteça, para que exista um lugar no mundo onde as pessoas possam estar ancoradas, eu posso ensinar a elas. Nós temos que proclamar essas excelências. Então tudo isso tem que passar para nós num processo de conversão. Por isso que o nosso processo de conversão é tão lento, porque os Lázaros continuam existindo, todos os dias tem Lázaro atrás de nós, mas como é que com que fruto, né, eu vou servir a Lázaro? Como que eu vou acolher? Como é que eu vou alimentar? Como é que eu vou tirar uma fome, uma sede, agasalhar, se não for como Ele faria? As pessoas têm que ver as nossas obras sem que a gente fale e dê glórias ao Pai. A nossa vida ela tem que ser um testemunho dele, compreendem? Mas se a gente não acordar para essa frase só, se a gente não for sacudida por essa frase, nós não saímos do lugar. Nós temos que ter um objetivo. Santa Teresa de Ávila falava assim: não se afaste daquilo que é o seu alimento, o seu remédio, que é a santa humanidade de Jesus. Não se afaste, não desgruda de Jesus. Ele é o nosso caminho, Ele nos conduz, Ele tem tudo para nós. Vocês lembram qual que é o número do Salmo de domingo? Vocês vão ter que começar a prestar atenção na missa, né, gente? Era o Salmo 32, em algumas Bíblias o Salmo 33, que fala lá no versículo 20: quanto a nós esperamos por Yahvé, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Será que de verdade Ele é o nosso auxílio? Será que de verdade nós contamos com Ele? E aí nós descansamos nele e falo: Ele irá resolver a minha vida, Ele irá me ajudar, e eu não preciso desorientar, porque Ele cuida de mim. De verdade, vocês sentem isso, para descansar no Senhor e falar: só vai acontecer o que Ele permitir, porque eu estou nas mãos dEle, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu escudo, nele se alegra o nosso coração. Será que é nele de verdade que o nosso coração se enche de alegria? Aqui nada, filho, tem que ter alegria no monte de coisa do mundo. É impressionante. Quando eu vou falando essas frases para vocês aqui, que nós rezamos esse domingo. Talvez o padre não tenha chamado assim, né? Vocês
dessa forma, né? Para vocês poderem prestar atenção em cada coisa que vocês estão lendo. Por isso tem que ter a Bíblia na mão, tá vendo como é que é diferente? E é o seu nome santo que confiamos. Ai, que coisa mais linda. Porque quando a gente fala o nome, quando você está muito atormentado, com tanto problema, que você fala o nome dele, você fala Jesus, isso já é uma oração. Só de você escutar o nome dele, você já não fica bamba. Não, eu já fico bamba. Fala, ele é real. Quando você está muito cansado, você olha para o lado e fala, ele está aqui, porque ele prometeu que estaria comigo, e que aonde eu for, ele estará, e vai me conduzir, vai me guiar. E se eu levo para ele uma preocupação, eu falo, Jesus, olha essa situação, e ele vai me dar um retorno. Isso é encantador. Que Deus é esse que permite uma relação de tanta intimidade, que qualquer coisa que me tirar a quietude do meu coração, eu posso ir lá e contar para ele, e ele vai ter uma solução para mim, porque ele não pode abandonar aquele que confia nele. Ele vigia, né? É lindo isso, né? Porque aqui no versículo 18 diz que o olho de Yahvé está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam o seu amor. Pode imaginar isso? O olhar dele está sobre nós que confiamos nele. Ele fala para Santa Catarina de Siena, eu não posso decepcionar meus filhos que confiam em mim, não posso. Então a gente ficou pedinte diante dele, já pedinte, a gente fica paradinho olhando para a cara dele, esperando ele fazer. Fala, Jesus, o senhor está prestando atenção que está faltando esse negócio. Igual Santa Madre Teresa fazia com ele. Vocês já leram as histórias de Madre Teresa? Senhor, está faltando leite para o povo, faltando leite para os meninos, tem que dar leite. Você tem dinheiro? Não, tem não. Fui lá e falei com ele, Jesus, não tem leite não. O jornalista falava com ela, mas e agora? Uai, eu já falei com ele. Aí de repente o prefeito cancela todas as aulas no dia, todos os leitos foram para quem? Para Madre Teresa. O jornalista ficou assustado, ela falou, eu falei com ele, ele mandou. É essa confiança simples, de que ele escuta. Aonde que ele vai estar vivo? Que eu posso conversar assim com ele, aonde? Aonde? Ah, muito bem, você já vieram visitar ele quantas vezes essa semana? Já? Isso? Tudo que acontecer, corre aqui e fala que eu vim, que eu te contar um negócio. Vai que você não viu? Faz de conta que você não viu, faz cara de surpresa, vou te contar uma história agora. Me ajuda, simples assim. Chega aqui e fala, Jesus, só te contar um negócio, o senhor me ajuda? Então tá, obrigado. Não, Pai, Filho e Espírito Santo, não pode ir embora. Se você tem 5 minutos, vai lá, tem meia hora, vai lá, tem o tempo que você tiver, vai lá e conta para ele. Vocês vão diminuir tanto sofrimento, tanta dor de cabeça, tanta agonia de alma, tanta noite sem dormir, tanta insônia. Você tem problema? Não, eu não, já entreguei tudo, né? Ele resolve. Como? Do jeito que ele achar, que ele não acha, do jeito que ele sabe que será melhor. Compreendem? É simples, mas a gente precisa pedir a ele essa graça. Jesus, me ajuda. Eu quero viver de verdade isso que nós lemos hoje. De verdade eu quero que cumpra na nossa vida, e eu não quero que meu coração se perturbe com mais nada. Aquilo que vier inquietar o meu coração, eu falo, peraí, vai inquietar, não, que eu vou contar para quem resolve. Nem acaba o resto da história. Falo, vamos lá contar lá diante do Santíssimo, que a gente já, né, evita o problema de ter que repetir. Vai lá e conta para ele, fala que Jesus escuta junto comigo o que estão falando aqui. Conta para ele. E fala, a partir de agora não me pertence, pertence ao Senhor. Não vou inquietar, porque eu tenho que estar livre para fazer a vontade de Deus. Atento para poder testemunhar com a minha vida. Quantos não o conhecem? Quantos estão aflitos? Quantos estão agoniados? Porque nunca ouviram falar que poderia viver isso? Porque nunca abriu a palavra de Deus? Nem sabe ter escrito, nem sabe que é nação santa, nem sabe que ele é um sacerdote real, nem sabe, porque ninguém contou. Foi na igreja, aquilo que eu falei com vocês a semana passada. A gente é treinado a entrar na igreja, mas não é treinado a ouvir. Então a gente entra e sai. Se alguém perguntar assim para você lá fora, qual que foi o evangelho de hoje? Você fala, peraí, o que foi o evangelho mesmo hoje? Acabou de sair da missa. Fomos treinados a entrar na igreja, não fomos treinados para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é o nosso sustento. É ela que nos faz caminhar aonde precisar. É ela que nos dá força. É ela que no meio do tumulto, no meio da dor, você vai escutar ele repetir para você: não perturbe o vosso coração, creia em mim,
Acabou o problema naquele momento. Falou, até fiquei bambinha aqui agora, tudo certo. Isso é o nosso testemunho. Não testemunho de palavras, é o testemunho de vida. As pessoas têm que saber que Ele está vivo. Isso que Jesus quer, que a gente anuncie ao mundo. Ele podia ter feito qualquer coisa, mas por que Jesus só quis isso desse jeito tão difícil? Assim que Ele quis. É assim que Ele quer ser conhecido, pelo seu testemunho. Então vocês imaginaram, a partir de agora, qual é a grande dimensão da vida de vocês? Não há nenhuma vida que seja um acaso. Não há nenhuma vida sem importância diante de Deus. Você tem que testemunhar o Senhor, nem que seja por uma meia dúzia de pessoas que Ele colocar no seu caminho. Não podemos esconder essa luz que já foi acesa no coração de vocês. A gente não esconde, não é assim que está descrito? A gente coloca no alto. Ilumina a vida do outro. Não tenha medo de anunciar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tenha medo. Não tenha medo de anunciar esse Deus de amor. Não tenha medo de anunciar esse que é seu auxílio, a sua força, que é aquele que te dá coragem, é aquele que te sustenta no olhar. Experimentem isso quando você estiver muito cansada e você fala assim: tem um olhar que me sustenta, tem um corpo que me carrega. Quando eu recebo a Eucaristia, tem um corpo que me carrega, por isso que eu dou conta do que precisar, porque é Ele que é o meu sustento. Dê esse testemunho, coloque nas pessoas o desejo de viver com esse Deus. O cristianismo é a religião do desejo. É preciso desejar Deus. Deus não é imposto, Ele é um desejo. Pode imaginar caminhar com Ele? Estar na presença de um Deus vivo, isso não tem preço na nossa vida. Então eu pedir a Ele, que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora, que Ele derrame sobre todos nós as graças de poder viver com Ele, sabendo que Ele é o único caminho, que somente Ele tem o melhor para nós, só Ele nos conduz para o melhor, só Ele tem esse caminho, só Ele tem a verdade que enche o meu coração de uma alegria que é indizível, que mesmo diante do sofrimento, o mundo está do avesso, você tem uma paz que a gente passa por qualquer situação, e que só Ele tem a vida que me promete, que me dá a certeza da esperança. E nós cristãos temos que ser a fonte de muita alegria para muita gente, porque a fonte da alegria é Ele, mas eu tenho que mostrar essa alegria e ser a fonte dessa esperança, arautos da esperança, de uma esperança que ela tem uma base, ela é sustentada pela palavra, que é Ele, que não mente. É isso que nos faz, a gente sabe que essa palavra, ela nunca vai nos decepcionar, então a nossa esperança está nele. Então por isso nós podemos nos encher de alegria e caminhar na certeza de que temos um Deus vivo, esse Deus que cuida. Então que vocês saiam daqui hoje pensando nisso que eu estou dizendo para vocês. Não perturbe o vosso coração, não permita que ninguém roube a sua paz, não permita que nenhuma situação te faça desistir, desanimar, deprimir, ou achar que é impossível resolver alguma coisa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendam a trazer a palavra de Deus, a manusear a palavra. Isso aqui é um tesouro que nós temos. Aprendam a ter amor à palavra. Muito bem. Essas leituras, tanto do Antigo Testamento, que foi Moisés, como foi Tiago, e o Evangelho, faz uma linha só. Uma linha. Mas para que a gente possa aprender junto, aprender. Então Jesus, no Evangelho de Marcos, quando ele vai falar ele está numa discussão com os fariseus, e ele fala algumas frases que eu quero que vocês risquem. Mas quando ele fala essa frase, ele fala inclusive no imperativo, porque ele não estava falando para os apóstolos lá naquele momento, ele está falando para mim, para você hoje. Ele fala assim: ouvi-me todos e entendei. Ouvi-me. Abra o ouvido. A gente, na verdade, escuta com o coração, né? Mais do que com o ouvido. Ouvi-me. Todas as leituras de domingo
trazia para nós uma orientação da palavra. Então, Moisés, em Deuteronômio, mostra da alegria de Israel, por ser um povo que eram tribos nômades, e de repente Deus fez desse povo uma nação, reuniu com esse povo, escolheu, deu as normas, para que eles pudessem viver bem, concedeu a sabedoria, para quê? Para que a gente possa viver bem, morrer bem. Então ele orientou esse povo. Então a alegria do povo de Israel, de entender que os mandamentos não eram um peso, não era uma regra, mas era um dom, era um presente de Deus, de como que a gente se conduz, como é que o homem vive para ser feliz. As regras estão aqui: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como seu irmão, ponto. Porque se você amar, você não mata, você não vai roubar, não vai cometer adultério, aí segue o resto. Mas o alicerce é viver no amor. Então a alegria desse povo de carregar os mandamentos da lei de Deus. E aí vem Tiago que fala: escute a palavra de Deus, escuta, mas não viva só como ouvinte, mas pratica. Essa é a grande diferença da nossa vida. Porque quando Jesus fala dessa forma, ouvi-me todos, ele fala: não é o que não há nada no exterior do homem que possa torná-lo impuro, mas é o que sai de dentro de nós, é o que está guardado no nosso coração, é aqui que a coisa é armazenada. Então quando Tiago fala essas coisas, não seja só meros ouvintes, mas pratique. O que Jesus está querendo nos chamar a atenção aqui? Que nós corremos um risco imenso. Quando eu fico pensando na nossa igreja hoje, será que nós temos a alegria de vermos como um dom, como um presente de Deus, ter recebido a palavra, ter recebido a orientação dos mandamentos de Deus? Será que a gente sente alegria por essa proximidade de Deus conosco? Vocês conseguem perceber uns nos outros a alegria de ter uma palavra que nos orienta e nos conduz, e a alegria de ter um Deus tão perto de nós, que nos escuta e nos responde? Não talvez como eu gostaria que Ele me respondesse, mas Ele responde. Então quando Jesus fala isso, Ele quer nos alertar, porque nós corremos um grande risco. Existe uma palavra, que é a palavra que reúne tudo isso hoje. Nós corremos um risco, que é de viver a hipocrisia cristã. Então eu não posso reduzir a minha fé, a rezar terço, a fazer novena, a ter devoções. E isso faz parte do meu caminho, mas eu não posso reduzir isto e não viver da palavra, não viver da presença de um Deus vivo, não entender que piedade é o espírito que anima o meu corpo, que me caminha, que faz eu andar. Eu não posso reduzir. É importante rezar o terço, indiscutivelmente. O que Jesus falou sobre o terço? Depois da Santa Missa, a oração que mais agrada aos céus é a oração do terço. Por quê? Porque ela foi criada no céu para os corações puros. É uma oração simples para os corações puros. Nossa Senhora pediu que rezasse o terço há mais de um século. Você reza? Eu falei: todo dia. Amo rezar o terço. Então, mas eu não posso simplesmente falar, porque por que Jesus fala da hipocrisia? É porque eu reduzo a minha piedade, a minha vida cristã, só nas novenas, só nas devoções, só no terço, para mostrar-me piedosa para vocês. Então, eu faço as coisas, eu rezo com essa pessoa que é famosa, eu fico de joelho, eu faço determinadas coisas para que o outro veja. Misericórdia. Misericórdia para nós. Não adianta eu estar diante de Jesus, que está ali no sacrário, se Ele não está vivo dentro do meu coração e eu não o adoro dentro do meu coração. O que Jesus fez quando Ele falou: não é o que está impuro que vai sujar vocês, não é o que está de fora, é o que está dentro do coração de vocês, porque vocês precisam se purificar. Nós precisamos de ser transformados. Eu vim como homem para vos ensinar como é possível.
Eu vim como homem para fazer de vocês filhos do Altíssimo. Então é preciso que a gente desperte para isso, para falar como que de verdade eu vivo a minha vida cristã. Como é que eu escuto a palavra e eu permito que essa palavra me transforme? Senão não tem sentido. Não tem sentido eu só entrar e sair da missa. Se aquela palavra não mexeu comigo, se quando eu escutei a carta de Tiago, e que ele diz dessa forma, que não seja só ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se vocês não praticam, quer dizer, não vive com a palavra só no intelecto. Permita que a verdade te transforme. Permita isso. Permita ser transformado pela palavra de Deus. Enquanto a palavra estiver só no intelecto, só na inteligência, ela não te transformar, não gerar vida em você, não mudar você, tem alguma coisa errada. É como se a gente ficasse impermeabilizado à palavra de Deus. Eu venho aqui, escuto, mas isso não me transforma, então tem alguma coisa errada. Você não fez o encontro com aquele que te quebra, porque ele, quando ele nos olha, nos quebra. De ter alegria de saber que essa palavra me orienta, que ela me conduz, que ela me purifica. Por isso que Jesus falou para os discípulos, lá em João 15, ele fala, vocês já estão puros por causa da palavra. Nós escutamos, mas ela não entra. Então eu preciso pedir a Deus esse dom, para permitir ser transformado pela palavra. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa hipocrisia cristã. De verdade eu tenho que viver, por isso que Jesus fala, é o que está dentro. O meu coração é que tem que ser transformado. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Não foi isso que Jesus falou para a samaritana? Quer que adorar em espírito a Deus, é adorar dentro do meu coração, amá-lo com todas as minhas forças, é estar e ter a consciência de um Deus que habita em mim. O dia que eu tivesse consciência, que eu ando na presença de Deus vivo. Gente, isso é algo escandaloso. Quando Moisés falava com o povo lá de Israel, que ditosos somos nós somos um povo feliz, porque Deus nos permitiu conhecer a sua santíssima vontade. Qual nação tem um Deus tão próximo de nós? Ele falava. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa? Que povo é esse que tem um Deus tão perto? Aonde ele está perto? Aonde, gente? Aonde Deus está perto? Aonde vocês encostam nele, gente? Na Eucaristia. Se tivéssemos consciência que é Deus vivo. Nós encostamos em Deus vivo, que se desmancha em nós. Isso é uma coisa louca. Porque o amor é feito para morrer, né? Desmanchando. Ele se desmancha em nós. Esse é algo impressionante. Olha o que São João Boaventura falou. Ele fala, meu Senhor, como te passou pela cabeça, meu filho, entrar na latrina imunda do meu corpo? Como é que o Senhor resolveu fazer isso? Sim, Ele entra na nossa miséria. Ele faz isso com consciência e faz para nos compenetrar, para nos purificar. Como é que nós podemos ser purificados? Sedes puro, né? Somente os puros de coração verão a Deus. É isso, é para nos purificar, para vê-lo. E ele fala, e para nos renovar, a fim de que através de cada um de nós que recebeu a Eucaristia, a verdade esteja no mundo e realize a salvação. Sabe que a gente tem essa consciência? Que através de nós e conosco, que através de nós, quanto mais eu permitir esse encontro com Jesus, quanto mais eu me encontrar com Deus vivo, mais chance eu tenho de ser purificado, porque eu encontro com aquele que é puro. Então eu tenho a oportunidade que Ele me transforme, que Ele vai me purificando, e por causa desse contato com Ele, com o amor dEle, eu possa ser capaz de amar. Então eu posso amar o outro por causa do amor dEle em mim, não por mim, como dizia Madre Teresa de Calcutá. Sem Deus nós somos pobres demais para ajudar o pobre. Nós precisamos do amor dEle. Então
Então, quanto mais eu me encontrar. Então, Jesus é tão interessante, que Ele não quer de nós aparência. Não adianta eu fazer atos externos sem ter uma conversão no meu coração. Porque os homens podem ver vocês rezando o rosário, fazendo milhões de devoções, fazendo todas as novenas que estão aí, e os homens falaram: uau, essa pessoa é uma santa, um santo. Porque nós precisamos do aplauso e do reconhecimento do outro. Nós gostamos que os homens nos aplaudam, mas Deus, Ele vê o nosso coração. O que nós podemos enganá-lo, gente? Nada. Nós não enganamos a Deus. Mas isso é espetacular. Jesus quer fazer isso aqui que São Boaventura falou, né? Transformar a gente é por dentro. Por isso que ele fala: me escuta, me escuta. Não é vocês encostarem em alguma coisa suja que fará de você sujo, mas aquilo que está no seu coração. Peça a Ele que transforme o seu coração. Fala: Senhor, vai me purificando em cada Eucaristia. Então a gente tem que pedir perdão pela indiferença que a gente recebe a Eucaristia. Pela indiferença, a gente entra na fila comum, sabe? Não estamos onde deveríamos estar. Não estamos na presença, né? Isso me arrepia até os cabelos da cabeça. Porque quando eu penso que eu estou na presença de Deus vivo, o que nós escondemos dele? Nada. Tudo que eu penso, Ele sabe. Tudo que eu sinto, Ele sabe. Tudo que eu vejo, Ele está vendo. Tudo que eu faço com a mão, Ele vê. Tudo que eu faço com meus passos, Ele sabe. Para que eu estou usando tudo isso que Ele me deu? A gente espera que seja para amar mais, perdoar mais, servir mais, ser extensão da misericórdia dEle, mostrar ao mundo a luz de Deus, mostrar ao mundo que é real esse Deus que cremos, é real, que Ele é o nosso amor, é a nossa salvação, Ele é a luz que ilumina esse mundo. Então hoje nós vamos pedir a Ele: Senhor, me dê a graça de não ser hipócrita. Imagina se Ele olhar para mim e falar: hipócrita, acabo de morrer. Presta atenção. Então os meus me purifica dos pensamentos, dos sentimentos, e me ajuda a fazer as coisas com a única consciência que o Senhor veja. O mundo não precisa ver. Se eu rezo de madrugada, se eu não rezo de madrugada, quantas vezes eu rezo. São Padre Pio rezava 33 rosários, né? Claro que ele tinha outros dons que permitiam que ele pudesse ficar rezando, outro fazendo o resto. Ele tem condição de rezar 33 rosários por dia, não sobra tempo para mais nada. Então, como que a gente precisa entender que Deus vê o nosso coração? Então, por isso que ele fala: por que vocês estão preocupados com o que está de fora? Vocês, essas pessoas, ele fala: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós temos que pensar nisso. Essa frase nós temos que riscar. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. Quer dizer, o que vocês estão fazendo serve para nada. Simples assim. Então, purifica meu coração. Me dê alegria de ser conduzido pela verdade. Que eu seja feliz, alegre, que essa alegria possa pertencer a mim também. Que tem um Deus que me conduz, que me purifica, que me orienta. Duas coisas eu sei de Deus: que Ele veio até nós, nos fez filhos do Altíssimo, se manifestou. A outra, que Ele é vivo, permanece conosco, nos escuta e nos responde, e nos guia. Isso é de morrer de amor. Saber que eu tenho alguém que me dá o caminho, alguém que me orienta os passos, alguém que não me deixa cair, alguém que fala: aqui não, vai por aqui que é melhor. Por quê? Porque Ele me ama. É por amor que Ele faz tudo isso. Quando Ele nos orienta e fala: me entenda. Não é isso, é a intenção do seu coração que eu estou vendo. Cada ato que você fizer para o outro, eu vejo a sua intenção. Os homens veem uma coisa, mas eu vejo qual foi a sua intenção quando fez isso. Então o que nós escondemos de Deus? Nada. Por isso que está escrito na palavra: não se justifique diante do Senhor teu Deus. Ele sabe. Deus quer a coisa clara, mas Ele sabe que a gente não é capaz. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque a gente precisa ser purificado.
Então é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Eu aprendi uma coisa tão linda, que eu queria compartilhar com vocês, que está escrito no Salmo 23, que é quando Davi foi ungido. E que quando Davi foi ungido por um profeta, né, Davi era filho de Jessé, e ele foi lá para ungir o rei, o novo rei que ia substituir. E aí ele ficou encantado com um dos filhos de Jessé, que era um homem grande, alto, bonito. Deus falou para o profeta: você está pensando que é esse, né? Não, só é grande, o coração dele não é bom não. É outro, é Davi, mas pequenininho, lindo, dos olhinhos azuis, lindo. Ficava tocando a harpa, cuidando das ovelhas. Deus falou: é outro, tem que esperar o outro chegar. É o outro, esse que é meu. O coração desse é meu. É esse que você vai ungir. E por que unge com o óleo? É tão bonito isso, gente. Eu falo isso para vocês poderem entender que nada que está escrito na palavra de Deus é à toa. Tudo tem um sentido. Por que unge? Isso tem um sentido espiritual fortíssimo. O pastor das ovelhas, ele era um pastor. E quando ele estava com as ovelhas, cuidando delas, as ovelhas eram muito atacadas pelas abelhas, pelos insetos, que começava a picar a cabeça delas, entrava pelo ouvido e pelo nariz e punha elas desorientadas. Então elas batiam a cabeça na rocha, às vezes até morrer, porque elas queriam tirar aquelas moscas que chegavam até elas. E a Beelzebu, que é o demônio, a tradução é o príncipe das moscas. Olha como é que interessante. O que o pastor fazia? Pegava as ovelhas e ungia a cabeça delas todas com óleo, de forma que aquele óleo protegia elas, para que elas não pudessem ser atacadas pelas moscas. Por amor ele cuidava. O que eu tiro disso para a nossa parte espiritual? O ataque que a gente vive começa pela cabeça. Não é aqui que você começa a ser atormentado? É aqui que a guerra se instala. A gente começa a ser atormentado, chega uma ideia daqui, passa outra de cá, fala: faz isso, não faz aquilo. A cabeça fala: minha cabeça hoje não está boa, eu estou confuso hoje. Então, se aqui tem um tormento, faz o tormento no resto do corpo. Então nós precisamos de ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais vocês caminharem no Espírito, quanto mais vocês receberem a unção, menos tormento vocês passarão. Vocês serão protegidos, guardados, para que realmente a graça de Deus possa cada dia mais, né? Cada dia mais eu possa diminuir, para que Deus vá crescendo em mim, para que de verdade a vontade de Deus se cumpra em nós, e que a gente possa viver uma religião de verdade, aonde a palavra de Deus seja exatamente a lâmpada para os meus pés, seja a alegria que eu tenho de saber que eu sou conduzida pela verdade, essa sabedoria que me fala quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, essa sabedoria que não me deixa solta. A ciência me tem um monte de coisa interessante, mas não tem a sabedoria que me ensina quem é o homem, para onde ele vai, de onde veio. Essa sabedoria que me ensina a viver bem no mundo, a morrer bem, porque eu sei que eu não estou só. É isso que a gente, quando Jesus fala: ouvi-me e entendei-me, guarda o seu coração, permita que a palavra entre e transforme, permita ser transformado por Deus, permita que vocês não recebam nenhuma Eucaristia em vão, mas que cada vez que vocês encontrarem com o Senhor, uma nova pessoa esteja sendo gerada, até que de verdade Deus nos faça puros, puro mesmo, para que a gente possa chegar um dia até Ele. Esse é o nosso caminho, é o nosso desafio, é o caminho nosso de voltar para casa, purificados. Por quem? Somente por Ele. Somente Ele pode nos transformar, mas ninguém pode fazer isso por nós, mas Jesus pode e deseja, mas é preciso que a gente se abra a essa graça. Então eu espero que a gente saia daqui hoje, né, com essa alegria, com essa certeza dessa amizade com Deus, né? Que temos um Deus que nos ama, que cuida, e que cada vez que vocês forem escutar a palavra, lembra dessa palavra de Jesus: ouvi-me, entendei-me, e fala com Ele, envia o seu Santo Espírito para que me proteja, que me proteja minha cabeça dos pensamentos,
e que o Espírito Santo me faça entender a palavra e gerar em mim a vida. Que eu seja não só aquele que escuta, mas aquele que cumpre a palavra. Me ajuda a entender a palavra e viver cada coisa que o Senhor colocou. Me ajuda a ser alguém que, quando estiver diante do Senhor ali, o Senhor já esteja antes dentro do meu coração. E que Deus nos conceda a graça, isso é uma graça, da consciência de vivermos e andarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Nossa Senhora interceda para a caminhada espiritual de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos fazer uma meditação sobre a traição de Judas. O Judas é um personagem que sempre nos chama e que sempre traz para nós uma repulsa, porque na verdade Judas é um espelho das nossas traições e das nossas infidelidades. Então, como a gente se vê em Judas, a gente prefere não prestar atenção nele. Mas é um assunto que é um assunto difícil, mas que é preciso ser visto. Quando Jesus termina a instituição da Eucaristia, Jesus vai rezar e convida os discípulos para ficarem com ele, e eles dormem. Judas já estava programado de chegar, Judas conhecia o lugar onde Jesus estava. E quando Judas chega até Jesus, já estava o sinal combinado que ele iria dar um beijo no rosto de Jesus. Aquele a quem eu beijar, é ele. E aí quando Judas beija Jesus, Jesus fala com ele: Judas, com um beijo você trai o seu Senhor. E Jesus faz mais duas perguntas. Ele fala: amigo, por que viestes? E ao mesmo tempo ele pergunta para os homens: a quem procurais? Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre essas três perguntas. Quando Judas traiu Jesus, traiu por 20 moedas. Mas traiu por outras razões, né? E a gente se pergunta: mas isto foi lá? Hoje eu traio Jesus? A experiência da traição é aquela experiência que nos destrói, aquela experiência que quebra o nosso coração, que deixa o nosso coração estilhaçado, a vida destruída. Muitas de nós passamos pela experiência da traição, seja traição com um amigo, traição na relação, tantos tipos de traições. Mas a relação com Deus nosso Senhor, eu traio? É possível trair Jesus? Sim, ele diz. E Jesus faz as queixas dele, das nossas traições, num dos livros. Ele traz, nesse livro aqui, que é o livro que ele conversa com Josefa, que é uma das místicas, e ele fala: quando que nós traímos ele? E a principal queixa de Jesus é sobre a Eucaristia. É a principal queixa dele. Então, nós traímos Jesus, nós recebemos a Eucaristia, e como nós podemos traí-lo? Então, primeiro porque na grande maioria das vezes é a queixa dele: vocês me recebem distraídos, dispersos, não sabem para onde estão indo, não sabem com quem estão, e eu não consigo entregar a vocês aquilo que eu trouxe, porque vocês não creem que de verdade ali naquele pão sou eu. O mesmo Jesus da Galileia, o mesmo Jesus da casa de Marta, e o mesmo Jesus do Getsêmani. Então nós ficamos dispersos. Nós recebemos Jesus e a queixa deles. Recebemos Jesus e ao sair daqui nós já começamos a falar mal de alguém. Já começamos a condenar, a julgar. E fala: mas não presta atenção em mim. Sou eu ali. E não presta atenção. É porque não cremos que Jesus está vivo. Então, quando ele queixa das nossas funções com ele, da nossa presença com ele, como é que nós recebemos a Eucaristia e da forma como a gente se comporta depois da Eucaristia, da nossa displicência, da nossa falta de fé e de como é que isso não muda a nossa vida.
Como é que nós podemos melhorar isso? Vocês lembram quando Jesus chegou na casa de Lázaro? Lázaro estava morto, ele encontrou com Marta, e ele pergunta por Maria. Vocês lembram o que ele falou? Aí Marta vai atrás de Maria e fala: o mestre está aí e te chama. Então a gente precisa receber a Eucaristia com 3 atitudes. A primeira, lembrar que Ele te chama, por isso você está numa fila. Ele te chama. Então eu vou até Ele com fé. Quem dera pudéssemos ir com a fé da mulher cananeia, que tinha uma fé acima. A fé da mulher daquela da hemorragia. Mas a gente não conseguiu uma fé dessa. A gente vai com a fé simples dos discípulos que falou: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Fale-se com Ele. A hora que o sacerdote elevar o Cordeiro de Deus, não dispersem. Porque antes disso ele fala do abraço, ele fala: a paz de Cristo esteja convosco. Não olhe para o irmão do lado, olhe somente para a Eucaristia no altar. Não dispersem. Abrace todo mundo que você quiser abraçar, depois da missa lá fora. Jesus queixa que quando a gente chega na igreja, a gente faz da igreja igual um shopping. Ele não fala shopping, né? Porque ele não conhecia a palavra. Claro que ele conhecia. Ele falou: o barulho que tem dentro de uma missa, dentro da casa de Deus, nós traímos Ele. Não escutamos, não estamos aqui para orar. Então a gente precisa ir até Ele com fé. Pedimos a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aí nesse pão, mas me dá fé suficiente para isso. Me ajuda a colher esse mistério, porque é tão grande, dilata meu coração para conseguir recebê-lo. A segunda, a gente precisa ir com a esperança. A esperança do leproso: me cura, Senhor, cura-me, cura a lepra da minha alma, me cura das minhas misérias, cura daquilo que não está bom, cura aquilo que está fazendo com que eu continue te traindo, cura onde a minha alma está fraturada, cura, me cura. E depois, a última coisa, a gente recebe Jesus com amor. Vocês acabaram de receber Jesus, e Ele faz uma queixa, não é para José, é para Gabriela. Ele fala: quando você recebe uma pessoa muito importante na sua casa, que você assenta com ela na sala, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? Mas como é que a gente muitas vezes recebe a Eucaristia? Recebe a Eucaristia e fica ajoelhado ou sentado olhando quem está vindo para a fila e comentando, voando. Estou falando mentira? Não. Ou a gente vai ficar perto de Nossa Senhora e segura nela. Não é que não é hora de estar com Nossa Senhora, não é hora de parar diante de nenhum santo. Nós acabamos de receber quem? Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Nós temos que acolhê-lo dentro da nossa miséria, acolher Jesus, conversar com Ele. Vocês imaginem, eu falo com Ele: o Senhor se dignou vir até mim nessa miséria. Eu não consigo compreender essa dimensão de um Deus em mim. Prestem atenção diante de quem vocês estão. É o maior tesouro da nossa vida, é Jesus. E nós recebemos como se não estivesse indo a qualquer lugar. Entramos na fila de comunhão porque todo mundo está comungando, eu também estou. E muitas vezes eu entro na fila de comunhão e estou em pecado mortal, mas também não sei nem o que é pecado mais. A gente não presta mais atenção, a gente não se prepara, a gente não está com a alma em estado de graça, e isso nós traímos Ele. Traímos pior do que Judas. É a queixa dele. É preciso pedir a Ele a coragem hoje de avaliar a nossa vida e falar: Senhor, aonde eu permaneço te traindo? Aonde eu não estou fazendo as coisas certas? Me ajuda a não te trair. É preciso que a gente pense nisso. Mas eu traio Jesus hoje? Eu mantenho Ele na cruz, sim, em cada Eucaristia mal feita. Cada vez que eu entrei nessa fila e não sabia nem o que eu estava fazendo, eu preciso repensar todas as vezes que eu entro para fazer uma Eucaristia, e que eu tenho que estar naquele momento compenetrada, atenta. Fala: eu estou com o Senhor dos Senhores, o meu Senhor. É muito, um Deus que me cria e é o meu alimento, o meu sustento. Ele é minha força, Ele é minha vida, Ele é minha luz. Ele me põe de pé e fala: coragem.
A vida do cristão é do altar para a arena. Mas se eu não sei de quem que eu me alimento, eu não dou conta da luta do dia. É assim que fazemos. Não podemos entrar aqui de qualquer jeito. Isso é o maior tesouro que nós temos na vida. Jesus é a nossa riqueza. Não podemos chegar aqui para comungar de qualquer forma. Não podemos. É preciso prestar atenção nisso e pensar: será que eu estou traindo? E Nossa Senhora fala no que livro Ensina e Ezo, que é a 8ª dor dela, e ela fala das dores dela. Ela fala: quando a gente não tem reverência, adoração e atenção amorosa na presença real dele na Sagrada Eucaristia, é uma lança no coração dela. Quando a gente abandona Jesus no Santíssimo Sacramento, quando a gente faz as nossas igrejas locais de agitação e de falatório, quando a gente perdeu a generosidade, quando deixamos de responder o amor com amor, e quando a missa é celebrada de uma forma rápida, correndo, e que a liturgia não é feita da forma como tem que ser feita, o sacerdote continua traindo Jesus. É tudo muito sério, porque isso aqui não é uma brincadeira, não é o fato de eu não estar vendo que as coisas não estão acontecendo. Existe um mundo espiritual aqui agora, que a gente não é capaz de ver, mas está real. Por isso até que eu tinha combinado com o Padre Alexandre, quando eu vi ele falando: os anjos estão ao lado de vocês, de joelho adorando, e nós voando, nós distraídos, pensando lá na casa da gente, ou pensando em qualquer outro problema, pensando o que eu tenho que fazer amanhã, pensando que o cerimônio está demorando, e a Filó ainda vai falar, e o padre ainda vai fazer alguma coisa, como é que eu saio? Estou falando mentira? Então não. Porque rezar é sempre perder tempo. Essa é a nossa concepção. A gente ainda não entendeu que rezar teria que preceder tudo que a gente vai fazer. E poder estar numa igreja fazendo cerimônias tão sérias como estão aqui é um privilégio. Assistir missa é um privilégio. Comungar é um privilégio. Ser renovado por Ele é um privilégio. Não desperdice a Eucaristia. Santo Agostinho disse que foi feito uma Eucaristia para cada dia da sua vida. Não a desperdice. Não venha de qualquer forma. Porque a outra pergunta de Jesus: por que viestes? Isso é uma coisa que você tem que responder. Por que você veio aqui hoje à missa? Por que você vem fazer adoração? Por que você pega um terço e vai rezar? Por que você pega a palavra de Deus e vai ler? Por que viestes? Deus não quer nada mecânico. Deus não quer conosco uma relação escolar. Deus quer uma relação de vida e de vida profunda. Não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Eu vou à missa que eu já não tenho nada para fazer. Não vou à missa porque isso não é pecado. Não, além disso, qual é a grande razão que te faz sair da sua casa e estar aqui agora? Amigo, por que viestes? Essa frase tem que nos acompanhar. Não fazemos as coisas com Deus de qualquer jeito, porque Ele não é de qualquer jeito. Nada com Deus é de qualquer jeito. Quando Jesus levanta, depois que Ele sofre profundamente lá no Getsemane, e que Ele é consolado pelo anjo, que Ele enxuga o sangue, e que Ele acorda os discípulos e fala: temos que estar prontos. Aquela prontidão de Jesus cura a minha preguiça, cura a minha displicência em servi-lo e amá-lo. Nós temos que pensar nisso. Tudo que é de Deus a gente é lento. Vão fulano, a nossa lentidão em cumprir as coisas de Deus, isso tem contrastado com a prontidão do Senhor em viver a vontade do Pai. Deus quer de nós uma conversão real, é verdadeiro. Nós temos que ter uma alegria imensa e uma gratidão a Deus por Ele ter permanecido. Isso não tem preço, o que Ele fez por nós. Mas se a gente não mudar de atitude, nós vamos continuar traindo Jesus, assim como Judas traiu. Nós vamos perpetuando, enquanto a gente não mudar de atitude diante da Eucaristia. Se antes de eu vir a uma missa naquela semana eu falo: eu preciso confessar, eu preciso ir até o sacerdote, eu preciso olhar a minha vida, e se eu não achei o sacerdote, eu não comungo. Por quê? Porque minha vida, o meu coração, a minha alma não está em estado de graça para receber aquele que é o Senhor. Havia um santo que falava com ele: o Senhor aceita vir até essa pocilga? Eu que estou aqui dessa forma, o Senhor aceita vir.
Porque somos igual mendigo diante do rei quando ele chega. Não sabemos nem o que fazer, nem o que falar. Se não soubermos falar nada, adore. Adore. Jesus fala: eu venho cheio de graças para dar a sua alma, mas a sua incredulidade me impede de derramar as graças sobre você. Repensa a sua vida. Repensa a sua caminhada de Eucaristia. Repensa como é que você está fazendo com o pão dos anjos. Repensa com aquele que quer te alimentar todos os dias. Com que disposição você entrou numa fila hoje? Por que você veio aqui até hoje? Amigo, por que viestes? Pensa nisso amanhã. Cada coisa que você for rezar, lembra? Amigo, por que viestes? E a terceira pergunta que eu quero não cansar vocês e pôr para pensar é: a quem procurais? Essa é uma resposta que nós temos que dar. A quem procurais? Quando os discípulos foram atrás de Jesus, que João falou: eis o Cordeiro de Deus, e os discípulos foram atrás dele. Jesus olhou para trás, foi a primeira pergunta que ele fez na Bíblia, e ele olhou para eles e falou: a quem procurais? Por que a gente vem atrás dele? Essa é uma resposta que a gente tem que dar. Fala: eu venho atrás de ti, Jesus, porque dentro de mim tem uma sede, uma fome, que não é de pão, e que não é saciado com a água. E porque eu tenho sede de ser amado, aceito, valorizado, respeitado, acolhido, cuidado. E esse olhar somente Ele pode me dar. Se a nossa vida ela não for iniciada, não tiver como alicerce um amor incondicional, nós não conseguimos caminhar. E esse amor incondicional é dele. Mas como é difícil perceber que temos sede. Porque a sede de água é fácil, a boca seca. Mas a sede espiritual, às vezes, ela não é muito simples de perceber. Às vezes a gente escapa, tem um escapismo, a gente dá um jeito de escapar. E às vezes a única coisa que a gente carrega é uma tristeza, ou uma falta de energia para as coisas. E as pessoas te perguntam: o que você tem? Você fala: nada. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. O que te falta? Você não tem vitalidade interior. Porque vir aqui, comungar, escutar a palavra, não te regenera, não te restaura, não te põe de pé, não te revitaliza. Você continua com aquele terreno seco, porque você impermeabilizou seu coração e não permite que a palavra chegue e ela faça fruto em você. Você recebe a Eucaristia e parece que você recebeu um pão, mas você recebeu Jesus vivo. Então, vocês imaginam, o dia que a gente acreditar, quem estará doente na hora que recebe a Eucaristia? Ninguém mais. Mas somos incrédulos, né? Como é difícil para nós. O dia que acreditarmos, diz Jesus, as igrejas não caberão, porque haverá fila, porque saberão que eu estou vivo ali no Santíssimo. Posso ir lá conversar com ele? Eu estou ali vivo. Mas vocês sofrem, tomam remédio, procuram tantas pessoas e não vêm até mim que tem a solução. É preciso repensar a nossa caminhada espiritual. É preciso repensar como é que a conversão será verdadeira quando ela trouxer para mim atitude verdadeira, que vai mudar a minha história, que ela vai representar em atos concretos. A vida espiritual, ela não é um chapéu que fica sobre a minha cabeça, ela tem que aterrar numa vida. A vida espiritual está enterrada em mim. Jesus em mim, Ele participa da minha vida e transforma a minha vida e as minhas atitudes. Enquanto isso não acontecer, nós estamos vivendo somente de lábio. A minha vida, ela tem que ser transformada, ela tem que estar pautada pela palavra e pela presença de um Deus que caminha comigo vivo. Eu tenho que começar a prestar atenção naquilo que Zacarias falou, que é aquilo, quando ele reza o Benedictus, ele diz: eu tenho que andar na presença de Deus em santidade e justiça todos os minutos da minha vida, senão eu vou traí-lo, senão eu vou despistá-lo. E é uma coisa que eu aprendi com o Felipe Neri. Alguém de vocês assistiu Felipe Neri? Esse sacerdote maravilhoso, alguém viu? Anos atrás. E Felipe Neri falava com Jesus todo dia de manhã: o senhor está prestando atenção em mim? Está me vendo? E eu falo com ele: o senhor prestou atenção na cor da roupa que eu estou? Está olhando a roupa? Para que o senhor não me perca durante o dia. Que se o senhor me perder durante o dia, eu irei te trair, porque eu não presto.
Então eu preciso pedir a Ele: permaneça comigo para que eu não te traia, para que eu não te venda com menos de 20 moedas, porque eu não acabo de receber a Eucaristia e sair dali falando, comentando mal de alguém, para sair julgando, condenando, mas que eu me guarde a língua, que eu preste atenção nos seus mandamentos, que eu queira de verdade viver uma vida que me leve à santidade, porque foi para isso que eu nasci, para te amar e te servir, somente para isso. Então ajuda, porque a nossa humanidade, ela é ruim. Transforma, Senhor, esse nada, transforma essa miséria, faça desse lixo uma obra de arte, transforma. Mas se a gente não pedir, não mostrar, nós vamos continuar traindo todos os dias da nossa vida. E Jesus é uma pessoa que não merece a nossa traição, porque não existe ninguém capaz de nos amar como Ele. Não podemos matar o amor, mas precisamos de acolher o amor, guardá-lo, conservá-lo, nutrir e amá-lo, responder o amor com amor. Essa é a nossa grande meta. Eu preciso responder o amor com amor. Então hoje nós vamos pedir a Jesus: Jesus, revela na minha vida, por intercessão de Nossa Senhora, aonde eu continuo te traindo hoje, aonde eu não estou vendo que eu estou continuando os passos de Judas, aonde eu estou te vendendo, aonde eu estou te entregando para os inimigos, aonde, Senhor? Às vezes eu não consigo ver, eu falo com Ele muito isso: Jesus, antes de eu confessar eu falo com Ele: Jesus, o porco na lama não vê sujeira, põe sua luz para que eu consiga enxergar. Então vou pedir a Ele: coloque a luz na minha vida hoje e me mostra aonde eu permaneço como Judas, imitando, fingindo uma santidade, fingindo uma fidelidade, mas por trás, quando ninguém vê, eu estou te traindo. Me ajuda a poder responder: a quem procurais? A Jesus de Nazaré, ao único que pode saciar a minha fome, matar a minha sede, o único que tem palavras de vida eterna, o único que vai me levar de volta para casa, o único que vai me apresentar ao Pai, o único que me ama incondicionalmente, o único que pode fazer da vida que eu tenho hoje aquilo que um dia Ele sonhou, o único que pode me curar, o único que pode falar no meu ouvido que a vida de cada um de nós é uma vida bem-aventurada, sonhada, desejada por Ele, e que Ele quer viver uma relação mais profunda de amor e nos tirar da nossa superfície, nos ajudar a mergulhar em águas mais profundas, para que de verdade, essa Semana Santa não seja a mesma na nossa vida, que a gente tenha um processo de conversão mais profundo, e que a nossa vida possa refletir o Deus que cremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos apagar as luzes da igreja, e foi pedido para você refletir. A traição, ela tem gosto de fel, e ela tem gosto de fel, da mesma